Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bioquímica Clínica Fácil. Eu sou o professor Emerson Lima, sou farmacêutico, sou doutor em farmácia, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, leciono essa disciplina de Bioquímica Clínica no curso de farmácia há mais de 15 anos. Esse canal ele foi criado para você que é aluno de farmácia, de biomedicina, você que é aluno de biologia, que gosta da área de análises clínicas, ou você que é profissional da área, que queira se atualizar, que esteja estudando para um concurso. Nós criamos então essas aulas com conteúdos ligados à área de análises clínicas, com um conteúdo bem atualizado, bem didático, para que você possa então estar atualizado sobre o que de moderno há na área de laboratório de análises clínicas. Se você gostou da ideia, tem gostado das aulas, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like, de comentar se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode fazer comentários e a gente responde quando necessário. Também compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações do YouTube quando postarmos novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Bioquímica Clínica Fácil e hoje nós vamos falar sobre perfil lipídico. O que é o perfil lipídico? Então, o perfil lipídico, também chamado de lipidograma, né, um termo mais antigo, é um conjunto de exames que avaliam a normalidade nos níveis séricos de lipídios e lipoproteínas. Então, basicamente, é sobre esse teste, sobre esse exame que nós vamos falar nessa aula de hoje. Para a gente poder falar sobre esses ensaios, é interessante que a gente primeiro relembre, né, da bioquímica básica o que são ou quais são essas lipoproteínas e como que elas, como é que é o seu metabolismo, para a gente poder entender então depois os principais testes que são realizados dentro do perfil lipídico. Só para a gente então recapitular, a estrutura básica de uma lipoproteína é então uma proteína, né, agregada de lipídios. Essa proteína é chamada de apolipoproteína. E normalmente as lipoproteínas elas têm mais de uma apolipoproteína, que em geral é uma apolipoproteína chamada estrutural, que ela contém a própria lipoproteína, né, que ela é a estrutura da lipoproteína, e eu posso ter apolipoproteínas funcionais, né, que são também peptídeos que podem inclusive ser trocadas de uma lipoproteína para outra. E aí eu tenho os lipídios, né? São vários lipídios que existem nas lipoproteínas, mas existem 4 lipídios principais que eu quero que vocês aprendam quais são eles e como que eles se inserem na lipoproteína. Quais são esses lipídios? São fosfolipídios, colesterol não esterificado ou colesterol livre, triglicerídeos e ésteres de colesterol. Bem, os fosfolipídios são essas, representadas aqui por essas estruturas lilás, eles têm uma cabeça polar, né, e 2 ácidos graxos apolares, que eles ficam para o interior da lipoproteína. Por causa dessa cabecinha polar, né, eles são substâncias chamadas de substâncias anfipáticas, né, que eles também tanto podem ser solúveis no meio lipídico quanto no meio aquoso, eles ficam, na verdade, na parte externa da lipoproteína, juntamente com as partículas de colesterol não esterificado ou colesterol livre. O colesterol, a gente sabe que ele é um álcool, né? Ele tem um OH, tem uma hidroxila, e essa hidroxila dá esse caráter mais polar para a molécula, fazendo com que esses 2 lipídios, o fosfolipídio e o colesterol livre, fiquem na superfície da lipoproteína.
No interior da lipoproteína, no núcleo da lipoproteína, no core da lipoproteína, ficam os lipídios mais apolares, que são os triacilgliceróis ou triglicerídeos e os ésteres de colesterol ou colesterol esterificado. Então, essas duas classes de lipídios ficam no núcleo da lipoproteína. Então, recapitulando, né? A lipoproteína, ela tem uma apolipoproteína, né, estrutural. Cada lipoproteína tem uma, que a gente vai ver no decorrer da aula. Ela tem apolipoproteína funcional, que é uma partícula pequena que fica também na superfície. Colesterol livre e fosfolipídio na superfície e colesterol éster e fosfolipídio no núcleo da lipoproteína. Por quê? Porque eles são mais apolares. Lembrando que a lipoproteína ela é feita para transportar algo lipídico no meio aquoso. Então, essa parte aquosa, essas substâncias mais polares, ficam para a parte externa. Quais são essas lipoproteínas circulantes, né? Então, as lipoproteínas é a forma que o organismo usa, né, para transportar esses lipídios na circulação. Então, as lipoproteínas são quilomicrons, VLDL, LDL, HDL, IDL e LPA. São as principais. De onde que vem esses nomes, né? Então, o VLDL, que é uma lipoproteína presente no indivíduo em jejum, ele é chamado de Very Low Density Lipoprotein. Essa sigla vem do nome em inglês, né? Very Low Density Lipoprotein, ou lipoproteína de muito baixa densidade. Elas foram isoladas pela primeira vez por uma técnica chamada ultracentrifugação. Então, você pega o plasma, o soro de um indivíduo em jejum, e centrifuga com diferentes gradientes de densidade. Então, uma lipoproteína que migrou bem na superfície do tubo foi chamado de lipoproteína de muito baixa densidade, ou VLDL. Um pouco mais abaixo dessa lipoproteína, flotou, na verdade, né? Uma outra lipoproteína chamada de Low Density Lipoprotein, ou LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade. E lá no fundo do tubo, vocês podem ver aqui na foto, né? Uma lipoproteína chamada de High Density Lipoprotein, ou lipoproteína de alta densidade, ou HDL. Então, essas são as nossas principais lipoproteínas: VLDL, LDL e HDL. Né? O que é o quilomicron? O quilomicron, ele é também uma lipoproteína, mas ela só ocorre nos indivíduos normais no período pós-prandial, ou seja, logo que a gente se alimenta, é formado no intestino uma partícula, uma lipoproteína riquíssima em triglicerídeo, chamada de quilomicron. Esse quilomicron ele chega até o fígado e então é metabolizado. Então, no indivíduo em jejum, ele não tem quilomicron. O quilomicron ele é uma lipoproteína exclusiva do período pós-prandial, ou se o indivíduo tiver alguma dislipidemia, alguma alteração, né, que esse quilomicron não consiga ser retirado pelo fígado e aí ele fica circulando mais tempo. Entenderam? E é uma lipoproteína bem grande, muito pouco densa, bem menos densa do que o VLDL, que pode estar presente também no soro, principalmente de um paciente ou que não fez jejum, né? Ou paciente que tem uma dislipidemia. Como que eu diferencio o quilomicron do VLDL, né? Eles têm apolipoproteínas diferentes, a gente vai ver um pouco mais à frente na aula, e eles têm uma característica física diferente.
O quilomicro, ele tem uma característica que forma uma nata. Em cima do plasma, ele forma uma nata bem fina. Por exemplo, se você pegar e deixar um soro lipêmico na geladeira do dia para o outro e formar uma nata, isso é muito característico da presença de quilomicro. Já o VLDL não é capaz de formar essa nata, ele turva o meio, né? Ele turva o plasma, ou o soro, mas ele não forma essa nata, que é o indicativo da presença dessas proteínas de baixa densidade, mas um pouco mais altas do que o quilomicro, que não são capazes de formar essa nata sobre o plasma. A gente, numa aula mais à frente de dislipidemia, a gente vai caracterizar bem essa diferença. Inclusive, tem uma classificação de lipoproteínas que diferencia essa dislipidemia com a presença de quilomicro da dislipidemia só com VLDL. Eu posso também diferenciar uma da outra através da eletroforese, também é uma outra técnica que consegue diferenciar o quilomicro do VLDL ou dosando a apolipoproteína presente em cada uma delas, ApoB48 ou ApoB100, tá? Então essas são formas de eu diferenciar o quilomicro do VLDL. Essas lipoproteínas, elas se diferenciam também pelo tamanho, né? Então, assim, o quilomicro, ele é muito grande, em torno de uma micra, né? 1000 nanômetros. O VLDL em torno de 70 nanômetros, o IDL 40 nanômetros, o LDL 20 nanômetros e o HDL 10 nanômetros. Então, eles são bem diferentes em relação ao tamanho e em relação também à composição. Lembrando que no laboratório de análises clínicas a gente conhece assim, quilomicron, VLDL, LDL, HDL. Mas se a gente for pesquisar mais a fundo, através de outras técnicas, ou em laboratórios mais especializados, que estudam isso de uma forma até mais de pesquisa, né? A gente vai ver que eu posso dividir essas lipoproteínas em várias subfrações. Eu tenho pelo menos aí 5 tipos de HDL, 2 tipos mais específicos, que é o HDL2 e o HDL3. O LDL, ele pode ser dividido aí em vários, pelo menos um padrão de LDL pequeno e denso e um LDL grande, tá? Isso em laboratório de pesquisa a gente consegue diferenciar bem esses dois padrões. Esse LDL pequeno e denso, ele é um LDL que consegue penetrar mais no endotélio, ele consegue ser mais heterogêneo, né, do que o LDL de perfil grande. O VLDL também eu tenho pelo menos 2 tipos assim, bem distintos, o VLDL1 e o VLDL2, que também tem diferença no metabolismo lipídico, ele faz diferença no metabolismo lipídico. E o quilomicro, de novo, mostrando aqui nesse slide que ele é uma molécula bem grande, ele é uma partícula bem grande, bem diferente dessas outras lipoproteínas. Mas, para simplificar, no laboratório de análises clínicas, a gente só fala mesmo dessas frações, né? Quilomicro, VLDL, LDL e HDL, né? Que são aquelas partículas que transportam o colesterol na circulação. O conteúdo proteico, né, e lipídico dessas lipoproteínas variam bastante. Por exemplo, o quilomicro e o VLDL, eles são riquíssimas em triglicerídeo. Por quê? Porque são partículas que acabam captando esse lipídio que vem da alimentação. O principal lipídio que vem da alimentação é o triglicerídeo, né? É a nossa principal fonte de gordura. E acaba fazendo a composição dessas lipoproteínas, tanto do quilomicron na fase endógena, na fase exógena, quanto o LDL, o VLDL na fase endógena, tá bom? Então, são partículas riquíssimas em triglicerídeos. Já o LDL, ele é uma lipoproteína riquíssima em colesterol, né? O VLDL vai passando pelo vaso, vai perdendo o triglicerídeo e ele vai ficando proporcionalmente rica em colesterol. Então, a função do LDL
é levar o colesterol até os tecidos. Então, é uma partícula que é riquíssima em colesterol. O HDL, ele já é mais rico em proteína quando comparado aos outros constituintes, né? Lembrando que a função do HDL é retirar esse colesterol das células e levar de volta para o fígado, fazendo o que a gente chama de transporte reverso do colesterol. Como é esse metabolismo de lipídio, né? Então, tudo começa na alimentação. Então, eu me alimento de lipídios, né? A nossa dieta contém grandes quantidades de lipídios, principalmente um lipídio específico, que são os triacilgliceróis, ou triglicerídeos, né? E esses triglicerídeos, então, começam o seu metabolismo já na língua, né? Então, eu tenho lipases que vão quebrar esse triglicerídeo, fazendo com que ele seja absorvido lá na célula intestinal na forma de glicerol e ácido graxo. Lá na célula intestinal, novamente feita uma ligação, né, formando o triacilglicerol, e esses triacilgliceróis são incorporados numa proteína chamada ApoB48, juntamente com os fosfolipídios. Então, fosfolipídios e triglicerídeos se incorporam na ApoB48, formando o quilomicron. Esse quilomicron, então, vai ser absorvido pelos ductos linfáticos e ele começa, então, o seu caminho no sentido da circulação sanguínea. O que acontece? Na circulação sanguínea, ele vai começar o processo de troca de apolipoproteínas funcionais, que eu expliquei para vocês antes. Então, são proteínas pequenas que conseguem ser trocadas entre as partículas. Então, no caso, o quilomicron, lá no ducto linfático, né, quando ele cai do intestino, ele cai no ducto linfático, ele vai se encontrar com o HDL. Esse HDL, ele doa para o quilomicron uma apolipoproteína chamada de ApoC2 e também uma outra apolipoproteína chamada de ApoE, enquanto que o quilomicron doa para o HDL ApoA2, tá bom? Aqui, nesse momento, há uma explicação aí da relação que eu tenho entre quilomicron e HDL, ou que eu tenho entre triglicerídeo e HDL. Por exemplo, no paciente diabético, normalmente ele tem um alto teor de triglicerídeo e um baixo valor de HDL. Esse HDL baixo faz com que o quilomicron não receba ApoC2 nem ApoE. Com isso, esse quilomicron ou VLDL, né, que também acontece esse mesmo metabolismo, ele não consiga ser retirado da circulação. Não sendo retirado da circulação, os níveis de triglicerídeo desses pacientes permanecem altos, né? Então, o paciente diabético que tem o HDL baixo, consecutivamente, proporcionalmente, ele vai ter sempre o triglicerídeo elevado, exatamente porque ele não tem HDL para doar ApoC2, nem principalmente ApoE, para o quilomicron, para que ele possa, então, retirar esse triglicerídeo da circulação. Beleza, esse quilomicron, então, ele cai na circulação, né? E ele continua o seu processo de troca dessas apolipoproteínas com HDL. Se tiver HDL, né, o HDL vai doar ApoC2, ApoE para o quilomicron, e o quilomicron doa ApoA2, ApoA4 para o HDL. Esse quilomicron, então, lembrando que ele é uma partícula rica em triglicerídeo, ok? Triglicerídeo que veio da onde? Que veio da dieta, né? Ele sofre um outro processo. Ele, por intermédio da ApoC2, né, que ele recebeu do HDL,
ele ativa a lipase lipoproteica no endotélio. Essa lipase faz o quê? Quebra os triglicerídeos, né? Os triglicerídeos em ácidos graxos livres e glicerol. Esses ácidos graxos livres podem servir como fonte de lipídio lá para o fígado e também para os tecidos periféricos, né? E esse quilomicron, como ele vai perdendo triglicerídeo, ele vai diminuindo de tamanho e se transforma numa partícula chamada remanescente de quilomicron. E ele vai ser reconhecido por um receptor no fígado chamado receptor BE. Por que BE? Porque ele reconhece a apolipoproteína B48, que deu origem ao quilomicron, e também a apolipoproteína E, que o quilomicron recebeu do HDL. Vocês entenderam agora por que quando o indivíduo tem bastante HDL, ele tende a ter um triglicerídeo baixo? Porque ele vai retirar com mais facilidade esse remanescente de quilomicron da circulação. Se ele não tem HDL, a tendência dele é ter um triglicerídeo alto, porque ele não vai retirar esse quilomicron ou VLDL. Por quê? O VLDL, que é a lipoproteína que ocorre na fase endógena, ela sofre esse mesmo mecanismo, esse mesmo metabolismo do quilomicron. Ele também recebe ApoC2 e ApoE do HDL. Ela também sofre ação da lipase lipoproteica no vaso, ativado pela ApoC2, que recebeu também do quilomicron, do VLDL, no caso, né, que doou para o HDL, e ela também vai ser captada pelo receptor BE no fígado. Então, o VLDL, ele sofre o mesmo metabolismo do quilomicron. Então, só relembrando, eu tenho o metabolismo exógeno, que é esse metabolismo do quilomicron, e quando esse lipídio chega, essa partícula de remanescente de quilomicron, chega no fígado, ela vai ser, então, produzida uma outra apolipoproteína chamada de ApoB100. A partir da ApoB100 é feito o mesmo processo que gerou o quilomicron. Vai ser uma incorporação de fosfolipídio, triglicerídeo que veio da dieta, colesterol livre e colesterol esterificado, que é aquela mesma composição que eu falei lá no início da aula. Esse VLDL vai passando pelos vasos e vai sofrendo o mesmo metabolismo que o quilomicron, né? Perdendo triglicerídeo por ação da lipase lipoproteica, ativado pela ApoC2, e ela vai então diminuindo de tamanho. Ela vai gerar uma partícula intermediária chamada de IDL e depois uma partícula riquíssima em colesterol que contém uma única apolipoproteína chamada LDL, ou lipoproteína de baixa densidade. Esse LDL, que tem como função carrear os lipídios para os tecidos, uma parte dele é recaptada no fígado por receptores de LDL e uma outra parte dele vai servir às células de colesterol. Lembrando que todas as nossas células dependem do colesterol. O colesterol ele é muito importante para a rigidez da membrana da célula, para a produção de hormônios, para uma série de funções importantes para a célula. Então, uma parte desse colesterol vem da circulação através do LDL e uma parte é produzido dentro da célula, né? Lá um pouco mais na frente na aula, a gente vai falar um pouco desses mecanismos de controle do colesterol, mas é assim que funciona. Então, esse LDL, o problema do LDL é ele ficar circulante, né? Toda vez que ele fica circulante, ele pode se depositar na parede das artérias, gerando as estrias gordurosas, que mais lá na frente pode se transformar em aterosclerose, levando ao entupimento das artérias, levando ao infarto e morte, tá? Então, assim, eu tenho que fazer de tudo para que esse LDL não se acumule na circulação. Então, às vezes o problema do LDL está no receptor hepático do fígado, fazendo com que ele permaneça na circulação, ou
o receptor celular. Se eu também fizer um processo de inibição da síntese endógena de colesterol, eu consigo captar mais colesterol da circulação, fazendo com que esses níveis de LDL baixem. É o que acontece, por exemplo, no tratamento com as estatinas, né? No tratamento com as estatinas, eu reduzo a síntese endógena de colesterol, fazendo com que a célula aumente os receptores para captação desse LDL, diminuindo esse colesterol da circulação. Lembrando ou explicando para vocês, se vocês ainda não sabem, mas em torno de 70% do colesterol do organismo é produzido dentro da própria célula. Não é colesterol da dieta, tá? Apenas 30% do nosso colesterol do organismo vem da dieta. Então, de 70% é um colesterol que é sintetizado pela própria célula. Então, o controle dessa síntese é super importante para manter esse controle do colesterol circulante. E o HDL, né? O HDL é uma molécula, é uma partícula produzida lá também no intestino, uma parte dela é produzida no intestino, e ela, a partir de uma apolipoproteína chamada de ApoA1, que é a apolipoproteína estrutural, e ela vai, então, fazer o que a gente chama de transporte reverso do colesterol. Ela vai pegar esse colesterol que está nas células e levar de volta para o fígado. Então, ela tem um efeito de reduzir os níveis circulantes de colesterol. Isso é bom, isso é chamado de antiaterogênico. Por isso que o LDL é chamado de bom colesterol e o LDL é chamado de mau colesterol, porque as ações do LDL são ações pró-aterogênicas, enquanto que as ações do HDL são ações anti-aterogênicas. As lipoproteínas, elas contêm proteínas, né, chamadas apolipoproteínas. É um pouco confuso, mas é assim mesmo que a gente chama. Então, é importante que a gente entenda quais são essas apolipoproteínas e qual o papel de cada uma e qual cada lipoproteína tem a sua apolipoproteína específica, né? Como eu falei para vocês, é na estrutura da apolipoproteína que a lipoproteína é formada. Então, eu preciso saber para cada lipoproteína qual apolipoproteína ela é, em cima de qual apolipoproteína ela é construída, né? Então, essas apolipoproteínas, elas têm como função a manutenção da integridade estrutural da lipoproteína, né? Ativar ou inibir a atividade de enzimas envolvidas no metabolismo, como a gente viu o caso da lipase lipoproteica, né, que é ativada pela ApoC2, e a captação da lipoproteína por receptores específicos, tanto no fígado quanto nas células, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A ApoB100 é a apolipoproteína estrutural do VLDL, IDL e LDL. Essas são as mesmas lipoproteínas, só que em estágios diferentes de maturação, né? O VLDL é formado lá no fígado, a partir da ApoB100, ela vai passando pelos vasos, vai perdendo triglicerídeos, se transforma no IDL e mais lá na frente ela vai se transformar em LDL. A diferença é que essa LDL, por exemplo, ela perde todas as outras APOs, ficando apenas com a ApoB100, tá bom? A ApoB48 é a lipoproteína do quilomicron, que é aquela formada lá no intestino, tá? Então, ela é importante também para a ligação do quilomicron no receptor BE, no fígado. A apolipoproteína essa é uma apolipoproteína pequenininha, funcional, que ela troca, né? Ela consegue sair de uma lipoproteína para outra. Ela está presente no quilomicron, remanescente de quilomicron, VLDL, IDL e HDL, né? Então, ela é aquela lipoproteína, apolipoproteína que o HDL doa para o quilomicron e para o VLDL, fazendo com que essas lipoproteínas sejam reconhecidas pelo receptor do fígado, o receptor BE. Tem uma questão importante aqui da parte genética, né?
eu tenho três, basicamente, fenotipos do ApoE. O fenótipo E2, E3 e E4, né? Esse E2, o fenótipo E2, ele diminui a afinidade pelo receptor BE. Então, os indivíduos que têm esse fenótipo E2, eles têm mais propensão a ter dislipidemia e ter um processo aterogênico. Por quê? Porque não tendo afinidade pelo receptor BE, essa lipoproteína vai permanecer no plasma e esse lipídio no plasma é ruim, né? É um fator aterogênico, né? Existem estudos também mostrando que esse fenótipo E4 ele pode ter relação até com outras doenças, inclusive Alzheimer. Se vocês procurarem na literatura, vocês vão achar esse tipo de referência. A poliproteína C, né? A gente falou bem da C2, né? Que ativa a lipase lipoproteica, mas tem a ApoC1, que tem relação com a atividade da LCAT, que é uma outra proteína que ela está incorporada ao LDL, né, fazendo a esterificação do colesterol no HDL, e a ApoC3 também que tem relação em estimular a LCAT do HDL, ok? Uma outra apoliproteína é a apoliproteína A. A ApoA1, ela é a lipoproteína estrutural do HDL, em cima dela que o HDL é formado, tá bom? E a ApoA2 atua ativando a lipase hepática, inibindo a LCAT, possivelmente a proteína de transporte de ésteres de colesterol. E a APA4, que também está presente no quilomicro e também ativa a LCAT in vitro, tá bom? A apoliproteína D, também chamada de proteína de transferência de éster de colesterol, ela atua no HDL fazendo a transferência de colesterol esterificado do HDL para outras partículas, como quilomicron e VLDL. Isso também acontece no laboratório de análises clínicas comum, a gente acaba não estudando bem esse metabolismo, mas é interessante saber que isso existe, né? A nível de pesquisa, isso é bastante estudado, essas proteínas de transporte, proteínas de transferência, apesar da gente não falar muito disso no dia a dia da rotina laboratorial, né? A gente fica mais preso às proteínas mais utilizadas. E a apoliproteína Azinho, né? Que compõe a LPA. O que é isso? Essa apoliproteína Azinha, ela é, na verdade, um homólogo da ApoB100, que constitui, né, o VLDL, IDL e LDL, só que ela tem um pedaço a mais, né, tem um fragmento a mais, a gente pode ver nesse slide, né, que esse fragmento a mais, ele mimetiza a ação do plasminogênio. E o plasminogênio, ele é uma proteína que acaba dando fluidez ao sangue, né? E aí, essa partícula, os indivíduos que têm altos teores de LPA circulante, eles têm mais dificuldade em ativar essa cascata de fibrinólise e eles, como se eles tivessem o sangue, digamos, mais espesso, mais grosso, dificultasse o processo de circulação. E isso para o indivíduo, por exemplo, que tem um entupimento parcial numa artéria, isso pode ser um fator agravante, né? Então, esses níveis de LPA é um tipo de marcador do risco cardiovascular. Nós vamos ter uma aula específica sobre marcadores de risco cardiovascular, onde eu vou falar sobre essa lipoproteína, que é o LPA, onde contém essa apoliproteína chamada de LPAzinho, tá bom? Então, a gente vai entrar aqui no exame propriamente dito, que é o perfil lipídico ou lipidograma, né? Como é que é feito esse exame? Primeiro, o paciente deve estar em jejum de 12 a 14 horas. Então, um jejum que ele não se alimente de nenhum alimento calórico nesse período. Pode tomar água, mas só. Então, ele vai ao laboratório, vai coletar sangue, né, venoso, normalmente no tubo da tampinha vermelha, para coletar o soro, e nesse soro vai ser avaliado vai ser feito alguns exames, né?
que ele vai dosar no sangue para a determinação do perfil lipídico? Ele vai dosar colesterol total, triglicerídeos totais e o HDL colesterol. A partir dessas três dosagens, vai ser calculado o VLDL e o LDL. O LDL ele é calculado a partir de uma fórmula chamada fórmula de Friedewald, né? Onde o LDL colesterol é igual ao colesterol total, porque o colesterol total circulante ele é o colesterol que circula nas três principais lipoproteínas, VLDL, LDL e HDL, certo? Então, todo o colesterol que nós temos no jejum de um indivíduo não dislipidêmico, ele está ou no VLDL, ou no LDL, ou no HDL. Então, colesterol total menos HDL menos VLDL vai ser igual ao LDL. Como que eu sei o HDL? Eu já vou conseguir dosar, que eu vou explicar para vocês um pouquinho depois como é que eu faço essa dosagem. O colesterol total também eu doso por um método direto, né? Como que eu consigo o valor do VLDL? O VLDL ele é dado por uma fórmula que é o triglicerídeo dividido por 5. Só que eu só posso fazer esse cálculo quando os valores de triglicerídeo desse paciente sejam menor que 400 miligramas por decilitro. Por quê? Porque acima desse valor de 400 miligramas por decilitro, essa relação ou essa razão já não é mais verdadeira. Então, se eu, por exemplo, usar essa fórmula para um paciente que tenha TG maior que 400, os níveis de LDL vão estar subestimados e aí o valor vai estar totalmente errado, tá bom? Então, eu só posso utilizar essa fórmula para calcular o valor de LDL se o triglicerídeo do paciente for até 400. Beleza? E o que eu faço se o valor estiver acima de 400? Ou eu não libero o LDL, ou eu doso o LDL por um outro método, que é um método direto ou homogêneo. Isso também existe, tá? Para ele ser usado pela fórmula, o paciente tem que ter um TG menor que 400. Então vamos lá. Colesterol total, né? O colesterol total é a soma do colesterol livre e o colesterol esterificado. Ele pode ser dosado diretamente através de um teste enzimático, onde tem uma enzima que vai reagir diretamente sobre o colesterol, produzindo um cromógeno, e esse cromógeno, então, é equivalente à quantidade de colesterol total do plasma. Lembrando que esse colesterol total, ele vai ser o colesterol que está presente no VLDL, no LDL e no HDL, ok? Então, eu vou ter um valor do colesterol total do paciente. Os valores considerados normais para o colesterol total, desejáveis, né, são colesterol total menor que 159, limítrofe de 159 a 200 e acima de 200, valores elevados, ok? Outro teste para o perfil lipídico são os triglicerídeos totais. Os triglicerídeos são aqueles lipídios provenientes da alimentação, né? Eu já expliquei isso para vocês. Então, 90% do lipídio que eu ingiro é triglicerídeo. Então, esse triglicerídeo ele vai compor basicamente quilomicro e VLDL, né? Então, assim, se o paciente não tiver feito jejum e for coletar o sangue, ele vai ter uma lipemia, né? Aquele soro turvo. Isso é um indicativo da presença ou de quilomicron ou de VLDL. Mas se eu tiver certeza que ele fez jejum, eu posso ter ali tanto quilomicron quanto VLDL. Eu já expliquei para vocês, né? Normalmente o quilomicron, ele depois de ficar um tempo em repouso, ele vai formar uma nata em cima do plasma. E o VLDL não. Ou eu posso também dosar as apolipoproteínas de cada um, ApoB48, ApoB100, ou eu posso fazer uma eletroforese de proteína para diferenciar.
Mas eu posso também dosar o triglicerídeo, só que a dosagem do triglicerídeo não consegue distinguir se aquele triglicerídeo é do quilomicro ou do VLDL, né? Mas ele é um marcador importante de dislipidemia. Então, eu consigo dosar esse triglicerídeo e ele é importante para eu poder utilizar ou não aquele cálculo do LDL lá do perfil lipídico, né? Se o paciente tiver um triglicerídeo até 400, eu uso a fórmula para calcular o LDL. Acima de 400, ou eu não libero o LDL, ou eu faço o LDL por um método direto. Beleza. O triglicerídeos, os valores normais, desejáveis, né? É menor que 150 e em 150 e 200 ele já está elevado, até 500 ele é alto, de 200 a 499 e acima de 500 ele é muito alto. Eu tenho que ter muito cuidado com esse triglicerídeo elevado, porque ele pode causar uma série de problemas, principalmente pancreatite. Ele aumenta o risco de pancreatite e a pancreatite ela é uma doença fatal. Ela pode ser uma doença fatal. Então, cuidado com pacientes que tenham níveis de triglicerídeo muito elevados por muito tempo, né? Porque ele pode levar, entre outros problemas, a própria esteatose hepática, né? Uma pancreatite que pode ser uma doença mais grave, tá bom? HDL colesterol. Como é que eu faço a dosagem do HDL ou do colesterol presente no HDL? Também tem duas formas aí de fazer. Uma delas é dosar esse HDL por um método chamado método direto ou método homogêneo. Existe um reagente, né, que ele vai, através de detergentes, dosar especificamente o colesterol que está na partícula de alta densidade, que é o HDL. Ou também posso usar um método chamado método de precipitação. Existem substâncias capazes de precipitar as lipoproteínas de baixa densidade, que são quem? VLDL e LDL. Quando eu precipito essas lipoproteínas de baixa densidade, quem fica no sobrenadante é quem? A lipoproteína de alta densidade, que é quem? HDL. E aí eu uso o kit do colesterol total para dosar esse colesterol presente nessas partículas de alta densidade. Tá bom? Então é até uma dúvida que os alunos têm assim, quando a gente vai fazer a prática, e muita gente confunde isso, né? Ah, mas eu vou usar o kit de um para dosar o outro? Sim. Neste caso, você tem um kit específico só para precipitar o HDL. Você normalmente usa uma relação 1:1 com o soro, precipita, centrifuga, lá no pelletzinho vai ficar as partículas de baixa densidade, e nesse sobrenadante você usa o kit do colesterol total para determinar o teor de colesterol presente no HDL. Com isso, você consegue então fechar aquela formulazinha que é colesterol total, ou LDL colesterol, é igual ao colesterol total menos HDL mais VLDL, que é o triglicerídeo dividido por 5, né? Com isso, você consegue então calcular os níveis de LDL circulantes pela fórmula de Friedman, ok? Então, o HDL, está aqui a fórmula, né? Colesterol total é igual colesterol total menos HDL mais VLDL, que é igual ao TG dividido por 5. Esse HDL, ele é muito difícil de ser modificado, tanto por dieta, quanto por exercício, ou até mesmo por terapia, né? E como ele é o bom colesterol, né, quanto maior o seu nível, teoricamente melhor, a não ser que você tenha uma dislipidemia instalada. Em geral, para mulheres, a gente requer que sejam os níveis acima de 50, né? E para homens acima de 40, tá? Porque as mulheres naturalmente já têm um HDL um pouco maior que a dos homens. Isso tem relação também com os níveis de estrógeno,
e outras coisas que não vale muito a pena a gente falar nessa aula. Mas os níveis desejáveis, de uma forma geral, são níveis maiores do que 40 para os homens e 50 para as mulheres, tá bom? Então, esses são os níveis desejáveis de HDL para que você possa ter um risco cardiovascular diminuído. Falando de marcadores de risco cardiovascular, o HDL ele tem um papel fundamental nesse processo de controle, por exemplo, de infarto, controle de aterosclerose. Então, às vezes, é preferível que você tenha um LDL um pouquinho elevado com um HDL alto do que você ter um HDL muito baixo. Esse HDL baixo ele aumenta bastante o seu risco de ter um evento cardiovascular futuro. Isso já está comprovado em várias pesquisas. E lembrando de novo que eu falei que esse HDL baixo, ele normalmente está muito relacionado ao triglicerídeo alto, exatamente por aquele processo de troca, né, das apolipoproteínas que ocorrem tanto no ducto linfático quanto na circulação ali a partir do VLDL, tá? Então, esse HDL, ele é super importante como uma forma de prevenir esse risco cardiovascular. Então, para homens, de novo, né? Para homens maiores do que 40 e para mulheres maiores do que 50 miligramas por decilitro, tá? É possível, a partir desses níveis de colesterol, de triglicerídeo, eu fazer alguns índices que vão ajudar os médicos, principalmente, a ter um marcador mais relacionado a esse risco cardiovascular. Por exemplo, eu posso calcular, por exemplo, esse índice de Castelli-1, né, que é o colesterol total dividido pelo HDL, ou o índice de Castelli-2, que é o LDL dividido pelo HDL. Né? Porque assim, quanto maior o HDL, melhor, né? Então, se eu tiver um colesterol baixo com HDL alto, show de bola. Então, eu tenho um risco muito menor de desenvolver uma doença cardiovascular. Agora, se eu tiver, por exemplo, um LDL muito alto com HDL baixo, o meu risco aumenta bastante. Por isso que é importante, às vezes, eu ter esses índices para fazer esse ajuste entre os níveis de LDL e HDL, ou colesterol total e HDL, tá bom? Então, isso pode ser utilizado como um fator de risco. Nós vamos ter uma aula no futuro sobre marcadores do risco cardiovascular, onde eu vou explicar melhor essas relações entre os lipídios, porque a função hoje, o objetivo da aula é mais a gente explicar mesmo sobre o perfil lipídico. Uma outra forma de trabalhar também esse perfil lipídico é através da eletroforese. Eu posso fazer uma eletroforese de lipoproteínas, onde eu vou ter o quilomicron que fica na origem, eu tenho o VLDL na zona pré-beta, o LDL na zona beta e o HDL na zona alfa. Então eu tenho quilomicron, pré-beta, VLDL, LDL beta e HDL alfa lipoproteína. Tá bom? Então, hoje não é um método tão utilizado, né, a nível de rotina laboratorial, mas a nível de pesquisa eu ainda posso utilizar para entender alguma dislipidemia que existe. Então, nesse slide aqui a gente consegue ver o perfil, né, e as bandas eletroforéticas que ocorrem em cada fração lipoproteica. Essas são as referências dessa aula, né? Eu espero que vocês tenham gostado e entendido, né, o papel do perfil lipídico no estudo das dislipidemias, que vai ser uma aula que a gente vai apresentar no futuro no canal, falando sobre as alterações dos lipídios causando uma doença que é dislipidemia e, consequentemente, aterosclerose, que aumentam o risco cardiovascular, que também vai ser objeto de uma outra aula. Obrigado você que ficou até aqui. Se você gostou da aula, dê o seu like e compartilhe essa aula com os seus colegas que possam ter interesses similares aos seus.